Olá, boa noite. Vamos iniciar então a nossa penúltima aula online sobre a disciplina Psicologia da Aprendizagem. A gente viu um pouco de Piaget na aula passada e agora a gente vai continuar com as teorias do desenvolvimento humano, voltado para Vygotsky e Freud, né? Que a gente trabalha ali uma relação do que é interno e do que é externo, né? A gente vai falar um pouco também da zona proximal e de Freud nessa questão mais da sexualidade, né, do complexo de Édipo, enfim. Isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, tá? Eu também gostaria de dizer que os questionários já estão disponíveis, tá, pessoal, lá na plataforma. Quem ainda não respondeu, responda. São 4 questionários online. E nós temos também a nossa prova presencial. Na próxima semana, na aula de segunda-feira, eu vou fazer uma revisão geral de todos os conteúdos que a gente trabalhou até agora, tá? Porque vai cair todos eles na avaliação. Mas eu tenho certeza que quem respondeu os questionários, quem está seguindo as aulas, vai ser bem tranquilo para estar realizando a avaliação presencial. Está postado também na plataforma o conteúdo dessa semana, tá? Para que vocês possam estar conhecendo mais sobre essas teorias do desenvolvimento humano. Então, a gente vai começar um pouco com Vygotsky, depois a gente vai ver um pouco mais sobre a teoria de Freud, tá? Então, no contexto geral, a teoria do desenvolvimento de Vygotsky é, em sua teoria, dado destaque às possibilidades do indivíduo a partir do ambiente em que vive e que dizem respeito ao acesso que o ser humano tem a instrumentos físicos, que são os objetos, e aquilo que é simbólico. Então, para Vygotsky, o que, que é essa interação do ambiente, né, que o ser humano tem? Ele considera como instrumentos físicos, ou seja, tudo aquilo que é palpável, né? Então, tudo aquilo que o ser humano consegue tocar, consegue ter na sua volta, né? A mesa, cada objeto, aquilo que é palpável, ele considera para o desenvolvimento humano. E além disso, o Vygotsky também vai dizer que ele considera para o desenvolvimento humano aquilo que é simbólico. Né? O que, que é simbólico? É aquilo que a gente carrega com a gente, que não é palpável, né? São os nossos valores, são as nossas crenças, são aquilo que é cultural para nós, é o conhecimento que a gente adquire, né? Então, para ele, a partir dessa interação daquilo que é físico, daquilo que é objeto, daquilo que é palpável e daquilo que é simbólico, que o ser humano se desenvolve. Então, a origem das formas superiores de comportamento consciente, como o pensamento, a memória, a atenção voluntária, que diferem um homem dos outros animais, devem ser encontradas nessas relações sociais que eles mantêm. Ele via o homem como um ser ativo, que age sobre o mundo, transformando suas ações para constituir um funcionamento de um plano interno. Então, para Vygotsky, essa interação do homem com aquilo que é interno dele e com aquilo que é externo é que se desenvolve o ser humano. Então, aquilo que eu carrego como meu conhecimento, aquilo que eu carrego como meu valor, como minha crença, aquilo que vai formando o meu pensamento, e junto com aquilo que o meu ambiente me proporciona, é que eu vou me desenvolver. Como que é isso na prática? Por exemplo, a mãe, ela mostra uma faca para a criança tem 2 anos, e daí ela vai dizer assim, ó, a faca corta e dói, vai mostrar a faca para ela, e vai dizer assim, olha, não mexa na faca, cuidado, ela pode te machucar. Então, para Vygotsky é isso, quando a mãe, ela mostra para a criança o gesto, mostra a faca e fala, são sinais externos, aquilo ali é um objeto. E aquilo ali vai interferir no modo de agir da criança. Então, o que, que seria isso? Com o tempo, a criança ela vai ter ali a experiência de não querer pegar a faca, porque a mãe dela divertiu. Então, o que, que a gente vê com isso? Para nós, que é o seguinte: quando alguém apresenta para você uma situação, um objeto que é externo, e aí, a mãe, ela tem ali uma figura simbólica para a criança. A mãe representa uma figura simbólica para a criança. A mãe tem ali a mãe ali, ela representa para a criança um aconchego, também uma pessoa para obedecer, que quer o bem dela, que ama ela, enfim. Então, quando a mãe mostra a faca corta, dói, não pode mexer, a criança vai internalizar aquilo. E aí, quando ela vê uma faca,
ela não vai querer mexer, porque a mãe dela mostrou o objeto e falou para ela que aquilo não era para ela usar, que aquilo podia cortar, que aquilo podia doer. Então, para Vygotsky, é isso, são os instrumentos físicos, né, por exemplo, que é representado pela faca, e aquilo que é simbólico, que são aqueles valores, né, que é aquilo que a criança vai carregar. É a imagem da faca e a fala da mãe. Então, ela não vai mexer na faca porque a mãe dela divertiu ela, né? Então, por isso que para Vygotsky a gente fala que é esses sinais externos, né, que vão interiorizar para a criança. Então, ela vai ter ali, quando ela vê uma faca, ela não vai querer pegar por causa da fala da mãe. Então, quando a gente fala da teoria sociocultural de Vygotsky, a mente e suas funções são originadas na cultura e na interação com os outros, e de que os aprendizagens ocorrem em contexto histórico-cultural determinado. Essas ideias foram retomadas pelo cognitivismo e foram as bases da revolução cognitiva. Então, isso se dá muito, principalmente na infância, né? Essa interação com o outro, né? Essa interação, sobretudo com os mais velhos, né? Essa interação ali, se a criança é criada com os pais, né? Com pessoas que ali estão orientando ela no que é certo, no que é errado, né? Então, para Vygotsky, essa que a gente chama de teoria sociocultural é essa interação daquilo que é físico, mas daquilo também que é simbólico, aquilo que é externo, mas que vai criando na criança essa interiorização daquilo que é certo, daquilo que é errado. E é claro que isso tem a ver com o cognitivismo, né? Porque é esse pensamento que a criança vai criando ali, quando ela consegue perceber, então, o que ela pode fazer e por que ela pode fazer, e o que ela não pode fazer e por que ela não pode fazer, né? Então, Vygotsky também vai dizer que depois dos 6 anos de idade, ele vai dizer que o falar em voz alta para si mesmo é substituído por sussurros e começa a desaparecer, tornando-se uma fala interna, que é um aspecto integral do pensamento e o que o direciona. Então, quando situações, problemas de difícil solução, a fala externa reaparece, ajudando a atividade cognitiva. Dessa forma, dizemos que Vygotsky adota a visão de que pensamento e linguagem são círculos interligados, e na interseção deles que se produz o pensamento verbal. Seria isso, né? Para Vygotsky, existe um pensamento verbal, existe uma linguagem racional. Então, linguagem é aquilo que se comunica, né? A gente pode considerar a linguagem a fala, linguagem a maneira como eu me comporto, como eu me comunico, é chamado de linguagem. A linguagem tem a principal função de se comunicar. Quando a gente está explicando linguisticamente o que é língua e o que é linguagem, a gente fala muito o exemplo do semáforo, né? Quando você vê o semáforo verde, você sabe que você pode passar com o seu carro. Se é vermelho, você tem que parar. Se é amarelo, você tem que esperar. Aquilo ali é linguagem, é uma comunicação. Língua não, a língua ela tem uma estrutura linguística, ela tem uma gramática, ela tem um dicionário, ela tem regras. A linguagem é toda forma de comunicação, né? E a língua não, ela segue regras e estruturas gramaticais. Aí a gente fala que são os instrumentos linguísticos. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que escrever corretamente, porque eu tenho um dicionário, eu tenho uma gramática, que são os padrões linguísticos para aquela língua, né? Então, a língua faz parte da linguagem, sim, mas a linguagem é mais amplo, né? É tudo que se comunica. E aí, Vygotsky vai dizer que existe, então, essa linguagem racional, ou também chamado de pensamento verbal. Porque uma coisa é meu pensamento. Meu pensamento, ele está na minha mente, né? Eu penso e nem por isso o outro vai saber aquilo que eu estou pensando. Então, ele vai dizer que a partir dos 6 anos de idade, geralmente, a gente começa a sussurrar, a falar aquilo que está no nosso pensamento. Tipo assim, meio que falar sozinho, né? E também, às vezes, é chamado de fala interna. Sabe quando você está falando aquilo que você está pensando, né? Então, seria isso para Vygotsky. Ele disse que a partir dos 6 anos, a gente começa a ter isso, de falar internamente, de falar sussurrando aquilo que a gente está pensando. Então, ele vai dizer que quando eu começo a trazer meus pensamentos na minha linguagem, isso é pensamento verbal, isso é linguagem racional. É o pensamento e a linguagem, e aí, quando fala de interseção, é essa junção do pensamento e da linguagem que se dá o pensamento verbal, a linguagem racional. Então, aquilo que eu estou pensando, eu vou verbalizar, né? Eu vou falar, ou às vezes algum gesto meu vai demonstrar aquilo que eu estou pensando, que eu estou imaginando, né? Então, isso é chamado para o
pro Vygotsky de pensamento verbal. Então, às vezes eu estou ali num local, eu não estou me sentindo bem ali naquele local, está muito calor, ou eu estou assim, me sentindo incomodada, e o que vai ser o pensamento verbal daquele momento, né? Eu estou incomodada, meus pensamentos, eu quero sair daqui, eu já vou começar a me sentir inquieta, as pessoas vão perceber que eu estou inquieta, isso é o pensamento verbal. É aquilo que eu estou pensando, eu quero sair daqui, e as minhas atitudes, né? Ai, meu Deus, nossa, não acaba mais, nossa, ai, que coisa chata, meu Deus, sabe? Você está externalizando aquilo que é do seu interior. Então, para Vygotsky, ele vai dizer que existe isso, né, do ser humano, e é chamado de pensamento verbal, que é quando o meu pensamento e a minha linguagem transmitem, que é interior, transmitem para o exterior. E aí a gente fala de pensamento verbal e linguagem racional. Muitas vezes a gente percebe isso em sala de aula, às vezes você está ali explicando um conteúdo e geralmente quando tem aqueles professores que gostam de falar bastante, né, que tem aquela aula assim bem dialogada, digamos assim, mas mais por parte do professor, que acaba às vezes ficando cansativo para o aluno, ou ele teve uma jornada, por exemplo, aqui a gente tem cursos integrais, então ele teve aula a manhã inteira, daí almoçou, depois a tarde inteira, as últimas aulas da tarde ele já está cansado, aí você percebe, quando você, dependendo do tipo da sua aula, se for uma aula de muita fala sua, digamos assim, que o aluno não está interessado na aula, que ele está cansado. E aí ele não vê a hora de ir embora, ou também por situações adversas. E aí, quando você está olhando o aluno, ele está lá. Ai, vira de um lado, pede para ir no banheiro não sei quantas vezes, pede para beber água não sei quantas vezes, começa a ficar ali inquieto, outros até cochilam, né? Aí você, ai, não aguento mais, não quero mais, essa inquietude. Isso para o Vygotsky, ele vai dizer que é esse pensamento verbal. É aquilo que ele está pensando e que ele está transmitindo ali naquele momento, né? Que é uma linguagem racional, chamada também de pensamento verbal. Então, para ele, o processo de desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a criança nasceu. Ela precisa aprender a integrar em sua maneira de pensar o conhecimento da sua cultura. O funcionamento intelectual desenvolve-se graças a regulações realizadas por outras pessoas que aos poucos serão substituídas por autorregulações. Então, Vygotsky vai dizer que aonde a sociedade em que a criança nasceu é ali que é o momento de integração e é ali que vai se construir culturalmente o conhecimento daquela criança. E aí vai se ter essas regulações. O que é a regulação? Regulação para Vygotsky é aquilo que pode e que não pode. Né? Então, de primeiro, quando é na fase da infância, quem vai regular a criança são os adultos, que eles vão dizer, ó, isso pode, isso não pode. Depois, a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai se autorregular, porque ela lembrou lá da infância dela. Então, olha, minha filha, essa faca você não pode mexer, ela corta e dói. Essa foi uma regulação da mãe. A mãe está dizendo algo para a criança. A autorregulação é o momento em que ela vê a faca e ela não pega a faca porque ela sabe que corta e dói. Né? Então, esses que são os processos para Vygotsky. É o processo de interação que vai se constituindo o conhecimento cultural daquela criança de acordo com a sociedade que ela nasceu. Isso é muito perceptível, por exemplo, nas sociedades indígenas, né, que tem cada etnia sua própria cultura. Então, por exemplo, a etnia aqui, que a gente tem maior contato, que eu trabalho com eles, desenvolvo pesquisa, é a etnia Rikbatsa. Eles têm, na cultura deles, as crianças até 1 ano, elas devem permanecer na casa, né, junto com a mãe e o pai. O pai também não deve se distanciar das casas, porque eles acreditam que esse resguardo, que geralmente para nossa cultura se dá só para a mulher, por causa de uma questão de cirurgia e tal, também deve se ter com o pai. O pai não deve ir caçar, não deve se colocar em perigo, porque eles acreditam que se a criança tiver qualquer reação, é influência do pai e da mãe. Isso é cultural para eles, é da cultura deles. Então, lá na aldeia, quando se nasce uma criança, o pai e a mãe, até o primeiro ano de vida, deve se isolar, ou pelo menos tentar, se não se estar em perigo, porque se a criança tiver qualquer problema, desde diarreia, vômito, eles acreditam que é influência dos pais. Então, isso é cultural para eles. Né? Então, essa cultura é ensinada na criança. A criança que nasceu lá na cultura indígena, ela vai até aquele 1 ano perceber isso, essa regulação, aquilo que não pode. Ó, o papai vai ficar em casa, ele não vai sair para caçar, porque ele não pode se expor a perigos, porque isso também pode te prejudicar.
O que para nossa sociedade, por exemplo, isso não faz sentido para nós, né? Porque a gente não é uma cultura nossa. Então, para nós, geralmente, quando se tem uma criança, a mulher fica de resguardo no tempo cirúrgico e depois vida que segue, né? E o homem também, né? Inclusive, alguns trabalhos dão alguns dias de folga, outros nem isso. Então, é diferente, né? Então, as culturas são diferentes, as sociedades são diferentes, e Vygotsky vai dizer que é nessa interação, né? Nessa interação e nessas regulações do que pode e do que não pode, é que a criança vai, então, construir o seu desenvolvimento, né? E aí ele coloca que a referência do indivíduo com parceiros mais experientes, ou seja, quando se relaciona com pessoas que tenham mais experiência, quando nós nos relacionamos com pessoas mais experientes, e isso na fase da criança é muito perceptível, né? Quando ela lida com crianças maiores, por exemplo, os adultos, a gente fala que se há uma zona de desenvolvimento proximal, né? Zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento atual, aquilo que é real, e a capacidade de solução de problemas sem ajuda. E o nível potencial desse desenvolvimento, que é medido através dessa solução de problemas, sobre a orientação ou colaboração das crianças mais experientes, das pessoas mais experientes. Então, o que é a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky? Ele vai dizer que existe numa parte aquilo que é real, né, aquilo que é atual do desenvolvimento, que é aquilo que a pessoa por si só consegue solucionar sem a ajuda de ninguém, né? Então, por exemplo, a criança ela conseguiu virar sozinha. Olha, ninguém ajudou ela. Quando você viu, ela tinha virado, né? Olha, a criança conseguiu levantar e ficar de pé e deu os primeiros passos sozinhas. Então, ela conseguiu realizar aquilo sem a ajuda de ninguém. Entretanto, a gente tem um outro lado que é o nível potencial de desenvolvimento. E esse daí, sim, muitas vezes ele acontece sob alguma orientação ou a colaboração de crianças ou pessoas mais experientes, né? Então, por isso que para Vygotsky existe uma zona de desenvolvimento proximal, que há uma distância entre aquilo que é real e aquilo que é potencial, né? E isso é chamado de zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky, que aquilo que é real é aquilo que se resolve de forma individual, sem a ajuda de ninguém, que isso é normal para o ser humano. Agora, há outros problemas, outras situações que precisam ser resolvidas com ajuda. Então, aí ele vai dizer que entre um e outro há, então, essa distância, né? Então, por isso que ele vai falar que é zona de desenvolvimento proximal. Você se desenvolve com aquilo que é real, sem a ajuda de ninguém, aquilo que é individual, que é próprio do ser humano, mas também você se desenvolve com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de colaboração, com a ajuda de quem é mais experiente. Então, há um equilíbrio aqui entre aquilo que é real, e eu consigo desenvolver sem a ajuda de ninguém, e aquilo que eu preciso de ajuda para se desenvolver. Então, o que a criança consegue fazer hoje com a colaboração de uma pessoa especializada, mais tarde ela vai realizar sozinha. Então, por exemplo, a criança tem dificuldade de falar, daí você leva numa fonoaudióloga, a pessoa especializada vai ajudar ela a falar corretamente, tudo. A partir do momento que ela consegue falar, você não vai mais precisar do trabalho daquela profissional, e de fato a criança vai falar sozinha, da maneira que ela conseguiu desenvolver ali a fala dela, né? Então, a criança conseguirá autonomia na resolução de um problema através da ajuda de um adulto, ou de outra criança mais velha, construindo uma dinâmica entre aprendizagem e desenvolvimento. Então, muitas vezes há situações em que é necessário a ajuda de um adulto, em que é necessário a ajuda de uma pessoa mais velha. Então, por exemplo, a criança quer fazer um desenho, ela quer desenhar lá a Minnie, digamos assim. Ah, ela não sabe desenhar, ela não tem ainda aquela coordenação motora. Ela vai pedir para um adulto, ela vai pedir para uma criança mais velha, conseguiu desenhar. E assim ela vai aprendendo, vai desenvolvendo até que ela consiga, de fato, desenhar lá aquilo que ela quer. Né? Então, para Vygotsky, a aprendizagem acelera processos internos superiores, capazes de atuar quando a criança interage com o meio ambiente, com outras pessoas. Então, para que isso seja internalizado para a criança, ou seja, para que aquilo seja um conhecimento individual da criança, é necessário que ela tenha essa interação com o meio e essa interação com as outras pessoas, com a experiência dos outros, né? Para que de fato aquilo que ela aprenda seja internalizado, fique para ela, né? E daí a gente fala da mediação. É a forma de conceder o percurso de uma pessoa em seu processo de aprendizagem. Quem que é a mediação do processo de aprendizagem voltado para a educação?
é quando o professor se utiliza da mediação, ele consegue chegar a essa zona de desenvolvimento proximal da criança. E através das respostas aos porquês e aos como dessas crianças, que ele conseguirá atingir formas através das quais a instrução se tornará mais útil para a criança. Dessa maneira, o professor terá condições de, através dos meios concretos, visuais e reais, com maior propriedade, fazer uso de recursos que se reportem ao pensamento abstrato, auxiliando a criança a superar suas capacidades. Então, veja só, o Vygotsky é muito voltado para a questão da criança, da infância, mas a gente também traz para a sala de aula em qualquer, eu diria, em qualquer nível. Quando você está ensinando algum assunto, em sala de aula, geralmente tem aquele aluno mais curioso. Independente do assunto, ele vai perguntar, mas por que isso? Por que aquilo? Mas como isso? Esse aluno que é curioso, que instiga você ali a estar dando uma explicação mais exata ou mais minuciosa sobre o assunto, também vai facilitar essa aprendizagem, né? Essa mediação daquilo que é real para ele, que ele tem um conhecimento dele empírico, e aquilo que com a sua ajuda ele vai conseguir entender. Então, você, professor, vai mediar essa zona proximal de Vygotsky, daquilo que é interno, daquilo que é real para o seu aluno, e aquilo que ele precisa da sua ajuda para ele compreender. Então, essa mediação, na sala de aula, ela é feita pelo professor. E esse porquê, esse como, é a maneira que a gente consegue entender o que é real para o aluno, o que é a vivência dele de acordo com o seu conteúdo. Mas, professora, por que isso acontece desse jeito? Aí você percebe nas falas dele, do porquê, do como, aquilo que é real, aquilo que ele está criando enquanto aprendizagem ali. E aí você consegue perceber como é que o aluno está entendendo aquele conteúdo, e aí você buscar meios concretos, visuais, reais, didaticamente falando, para que ele possa entender aquilo que você está explicando. Às vezes ele está indo por um caminho certo, às vezes é aquilo mesmo que ele está entendendo, às vezes ele está entendendo totalmente diferente. Mas você só vai saber quando esse aluno decide algo com você. Por isso que a gente fala assim da participação do aluno em sala de aula, né? Principalmente presencialmente, né? Você percebe quando o aluno está interessado, quando o aluno está ali prestando atenção, ou quando às vezes ele não está entendendo, aí você pede para ele, mas você está entendendo? Você está compreendendo? Ou tem aqueles alunos que você nem precisa perguntar e ele vai dizer, professora, eu não entendi isso, mas por que isso? Mas como aquilo, né? E então é essa mediação que seria essa zona proximal de Vygotsky. Então, para Vygotsky, essa internalização, né, que é o ponto-chave, a gente quer que o aluno aprenda e que ele internalize aquilo, fique aquilo guardado para ele. Então, há um processo para ele que ele vai dizer que é intrapsíquico, né, que é superior, digamos que é aquilo que está na mente dele, e interpsíquico, que é a mediação, que é aquilo que o professor vai fazer para ele conseguir compreender. Então, há um estímulo, há uma resposta, há aquilo que a gente chama de signos ou ferramentas, que é aquilo que ele vai constituir ali na mente dela, e tem a mediação pedagógica, que é dada pelo professor. Então, o professor vai trazer ali ferramentas, conceitos e situações didáticas para que o aluno compreenda, ele vai mediar aquilo, né, para o aluno. Então, por exemplo, há conceitos científicos, há conceitos cotidianos. Então, você pode trazer ali no seu conteúdo a partir de tal situação do dia a dia, a partir de tal situação científica. Então, a gente vai ali na nossa aula mediando isso, né? O científico, o cotidiano, trazendo para a realidade do aluno, mostrando aquilo que faz sentido para ele, mediando pedagogicamente essa aprendizagem. E aí, isso para Vygotsky vai dizer que é um processo interpsíquico, que vai chegando a essa internalização para o aluno, que é ele, de fato, então, ter conhecimento. E aí, Vygotsky vai falar sobre o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, né? Essa abordagem de Vygotsky para a educação infantil voltada para a brincadeira, ele diz que essa abordagem lúdica, digamos assim, e também pode ser usado não só para o desenvolvimento infantil, mas a gente pode usar para outras graus de escolaridade, a valorização do papel da escola, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, o papel do outro na construção do conhecimento, o papel da imitação no aprendizagem, o papel mediador do professor na dinâmica das interações interpessoais, na interação das crianças com os objetos de conhecimento. E eu diria que não só a brincadeira no desenvolvimento
educacional. Mas Vygotsky também tem uma visão de quando, por exemplo, você está dando aula para adolescentes, mas você traz uma dinâmica de grupo, por exemplo, uma dinâmica em que os alunos têm que conversar com seus colegas, uma dinâmica em que você traga ali alguns objetos em que eles têm que construir alguma coisa. Então, essa aprendizagem lúdica, né, de uma atividade diferente, de interação, que você propõe para os seus alunos, para Vygotsky, ele vai dizer que é uma abordagem que, de fato, contribui para o desenvolvimento para a aprendizagem educacional. Então, ele diz que essas ludicidades, essas relações que se tem na escola, de, por exemplo, trabalhos em grupo, de maneiras que as crianças, que os adolescentes, que os jovens, que os adultos se interagem um com o outro, que se explicitem, né, que toque ali dinâmicas, né, diferentes daquela aula tradicional, de fato, vem contribuir para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Vygotsky, de maneira geral, a gente tem essa percepção, né, de interação com aquilo que é físico e com aquilo que é simbólico, e para ele tem esse pensamento verbal, né, que também é aquilo que a gente pensa com a linguagem externiza, e a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que é real, né, que a gente não precisa de ajuda para desenvolver, mas aquilo que a gente precisa de ajuda e que é potencial. E que na sala de aula a gente vê isso como um mediador, o professor, que é aquele que vai mediar o conhecimento real do aluno com o conhecimento que ele tem, está expondo ali, por meio de estratégias, né, didaticamente falando, para que o aluno compreenda aquilo que está sendo exposto. Nós temos também a teoria do desenvolvimento de Freud. O Freud, ele já vai para uma relação mais da sexualidade da criança, né? Então, ele vai mais para aquilo que a criança vai conseguindo desenvolver ao longo do tempo, né? Então, ele tem uma outra visão da teoria do desenvolvimento humano. Freud acreditava que a vida era construída em torno de tensão e prazer, em que toda tensão se devia ao acúmulo de libido e energia sexual e que todo prazer vinha de sua descarga, ao descrever um desenvolvimento da personalidade humana como psicossexual. Freud quis dizer que o que se desenvolve é a maneira pela qual a energia sexual do ID, a parte mais instintiva da mente, se acumula e é descarregada à medida que amadurecemos biologicamente. Então, como que a gente consegue perceber essa teoria do desenvolvimento voltada para a visão de Freud, que é psicossexual? Ele vai dizer que a sexualidade ela nasce com a criança. Mas essa sexualidade, ela vai evoluindo na sua forma e expressão ao longo da sua vida. Então, assim como qualquer etapa da vida tem uma fase, a sexualidade também tem as suas fases. Para Freud, ele defende que toda a formação da personalidade está vinculada à sexualidade, respaldando o desenvolvimento psicossexual na formação da personalidade. Então, ele definiu a existência do ID, do ego e do superego. O que seria esse ID, superego e ego? Pensando que, para Freud, o desenvolvimento humano ele se dá pelo desenvolvimento psicossexual, ele vai dizer que existem, então, essas três dimensões na vida da pessoa. Que a personalidade da pessoa, ela se constitui, é constituída por esse desenvolvimento psicossexual. E a pessoa nasce com a sua sexualidade, mas assim como ela vai ter fases na vida dela, essa sexualidade também vai ter. Então, o ID, a voz que diz à nossa cabeça, se está com vontade, vá e faça. É o querer. Então, o ID é o que eu quero, o que eu quero fazer. O superego é a voz que diria, não faça isso, pois não é certo. É o seu dever, é aquela voz da razão, né? A voz da razão. Desculpa. E o ego é o eu, responsável pelaquela decisão. Então, por exemplo, para a criança, o que é o ID? Ah, eu quero sair correndo aqui nessa rua, só que ela está molhada e eu posso escorregar. O querer sair correndo é o ID. O superego é aquilo que vai falando assim, ah, mas se eu sair correndo aqui, não vai dar certo, eu vou cair, eu vou escorregar, eu estou sem chinelo, eu estou descalço. E o ego é o que eu vou fazer, a minha atitude, a minha decisão. Eu vou sair correndo ou eu não vou correr? Né? Então, o ID é aquilo que eu quero fazer, o superego é aquela voz da razão dizendo assim, mas será que isso é certo ou não é certo? E o ego, então, é a atitude que eu vou tomar diante daquela situação.
né? Então, uma linda manhã ensolarada e uma segunda-feira para uma pessoa que trabalha das 8 às 17 horas. A vontade de tirar um dia de folga e aproveitar o dia, esquecendo seus deveres, a gente pode dizer que é um ID. Você acordou, tá um dia lindo, plena segunda-feira. Ah, eu tenho que trabalhar 8 horas, começo, vou até às 5. Ah, eu queria tanto ficar deitada aqui na minha cama. Isso é o ID dizendo para você, eu quero ficar dormindo. Mas aí tem o quê? O superego. O superego trabalharia para lembrar das suas responsabilidades, para dizer que você tem boleto para pagar, tem família para criar, e você tem que minimizar essa necessidade do seu lazer, né? Que acaba contrapondo aquilo que o seu ID pede, aquilo que você quer fazer. E o ego é você. É você que tomou a decisão de ir trabalhar, como o superego te orientou, mesmo lamentando, porque você queria ficar dormindo, descansando, mas a sua consciência pesou e você foi trabalhar, né? Então, seria como a sexualidade é formada juntamente com a personalidade e os valores. Então, é necessário cuidado com esse desenvolvimento na formação da criança, que influenciará no comportamento, tanto em sua personalidade, por conseguinte, na sua sexualidade. É isso que vai dizer Freud, né? Então, para Freud, o desenvolvimento humano ele se dá pelo desenvolvimento psicossexual, que tem a ver com a sexualidade da criança e com o desenvolvimento em suas fases. Ele vai dizer que existem estágios, né? E 5 estágios para que isso aconteça. Ele vai dizer que existe uma fase oral. Essa fase oral ela vai do 0 a 1 ano, aproximadamente. E essa oralidade da boca é aquele contato que a criança tem com o mundo. Geralmente o quê? No momento da amamentação, né? Então, ela começa a ter o contato com o mundo por meio da boca. O principal objeto de desejo nessa fase é o seio da mãe, porque é ali que a criança se alimenta, é ali que a criança tem a satisfação, né, do bebê. Porque a partir, por exemplo, o ideal é que a partir dos 6 meses a criança comece a comer comidas, né, papinho e tudo mais. Mas mesmo assim, ela continua sendo amamentada geralmente, né? Então, o início ali da fase oral até 1 ano, a gente fala que é oral por causa da boca. Os sentimentos que a criança vai ter é através da boca. Principalmente ali primeiro no seio familiar, depois ela vai ter aquela relação de querer levar tudo na boca, né? Que a gente tem que cuidar, porque tudo ela quer colocar na boca. Mas por que na boca? Porque as primeiras experiências dela foram com a boca, é no seio, na amamentação, é ali no. Então, ela começa a se desenvolver via oral. Então, por isso que ela quer levar tudo na boca, ela quer experimentar. Então, a experiência do mundo para ela é através da boca, né? Depois a gente vai, Freud vai dizer que existe uma fase que é chamada da fase anal, que ela acontece de 2 a 4 anos aproximadamente. Aí seria o quê? É aquele momento em que a criança começa a ter o seu controle daquilo que é inato para ela. Então é o controle do quê? Se a criança usa fralda, é o período em que ela é desfraldada, é o período em que ela começa a pedir para ir no banheiro. Isso é importante para a criança? Freud vai dizer que é importante, porque ela começa a dominar aquilo que é para ela real. Né? É aquilo que acontece com ela e que ela vê as pessoas, mas muitas vezes ela não consegue controlar. E aí é um momento importante, uma fase importante da vida dela, porque ela controla, ela vai controlar para ela ir no banheiro, para ela não ter que usar a fralda, ela vai controlar para ela fazer o cocô, o xixi no banheiro, mas é um controle dela. Então, para Freud vai dizer que essa fase ela acontece dos 2 a 4 anos, que é esse controle da criança ir ao banheiro, que é importante para ela, para que ela possa se autocontrolar, né? Depois, igual você vai fazer que vai dizer Freud, desculpa. Depois Freud vai dizer que pensando nesse desenvolvimento psicossexual, se dando a primeira fase, a segunda fase, a terceira, ela vai se dar a partir dos 4 anos. Então a gente tem uma fase de 0 a 1 ano, uma fase de 2 a 4 anos e agora de 4 a 6 anos aproximadamente, né? E aí essa fase é a fase fálica. Por que fálica? Porque é nesse momento que a criança ela começa a perceber que menino tem uma coisa e menina tem outra coisa. E aí a criança começa a perceber que há diferença entre os sexos, né? Então a gente fala que começam as teorias sexuais infantis, né? Menina tem isso, menino tem aquilo. Mas para a criança, o que, que seria isso? Ela começa a perceber que há diferença de um e de outro. Então a gente tem uma fase em que o mundo é conhecido pela boca,
né? Porque a criança tem um contato ali com a mãe, leva objetos na boca. Uma segunda fase de autorregulação daquilo que é fisiológico para a criança, né? Que fazer o xixi ou o cocô no banheiro, né? E depois a gente tem uma outra fase dela começar a entender, Freud vai dizer, que a criança começa a entender que há uma diferença, né? Que há aquilo que é da menina, aquilo que é do menino, as diferenças sexuais, né? E aí, Freud também vai dizer que há, nesse período dessas fases, o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo para Freud? A criança passa a amar o progenitor do sexo oposto e a manter um sentimento de ódio em relação ao progenitor do mesmo sexo. No final dessa fase, ela percebe que esse amor e ódio sentidos são proibidos. O complexo de Édipo é então finalizado com o surgimento do superego, com a desistência desse amor e com a identificação da criança com o progenitor do mesmo sexo. Para Freud, o que seria esse complexo de Édipo? Ele vai dizer que tem uma fase em que a criança ela começa a olhar o sexo oposto de uma maneira de relação mais amorosa. E isso cria um ódio em relação, por exemplo, se é um menino, ele vai criar um amor maior pela mãe e vai começar a criar um certo ódio pelo pai. Se for uma menina, para Freud vai dizer que vai criar um amor maior pelo pai e vai criar um certo ódio pela mãe. Mas isso, para Freud, ele vai dizer que é o chamado de complexo de Édipo, que é algo que é criado na mente da criança, né? E ele vai dizer que é aquela fase em que se há aquelas birras, né? Em que a criança se joga no chão, que ela quer ficar mais com o pai, ou que ela quer ficar mais com a mãe. Algumas demonstram mais isso, outras não, né? Algumas passam por isso, outras não. Mas Freud vai dizer que isso é possível, que pode se existir. Mas aí, em um certo momento, a criança vai começar a ter o superego, que é o quê? Que é aquela voz da razão, que vai dizer, não, ó, aquela ali é sua mãe, aquele ali é seu pai. Então, vai desistir, né? Vai se extinguir esse sentimento de ódio e de amor, e de fato a criança então vai identificar o papel de cada um na vida dela, né? Então, para Freud, esse complexo de Édipo é isso. É esse amor pelo sexo oposto e esse ódio em relação ao mesmo sexo, né? E aí, o Freud vai dizer que nesse desenvolvimento psicossexual há também a fase genital, que acontece a partir dos 11 anos, né? E aí, esse período, ele é o período da adolescência. Então, por isso que muitas vezes ele vai dizer que é aproximadamente, a partir, porque ele não define essas fases, assim, muito enfáticas em relação à idade. Então, essa fase da adolescência é aquela retomada dos impulsos sexuais, o adolescente passa a buscar outra pessoa do seu grupo familiar como um objeto de amor, e não aqueles primeiros relacionamentos que se dão na fase da adolescência, as primeiras paqueras, os namoros, né? É isso que Freud vai dizer que se constitui como fase genital. E aí, a gente tem aqui que acabei pulando esse estágio fálico e o estágio de latência. O estágio de latência, ele se dá dos 6 aos 11 anos. Esses 6 aos 11 anos, o Freud vai dizer que é a fase em que a criança começa a se tornar, digamos, uma pré-adolescente. E aí começa a aprimorar esses sentimentos, mas ela não desenvolve. Então, ela só tem um menininho que ela gosta, ela olha ele com um olhar diferente. E no estágio genital é que, de fato, começam os namoros, começa o beijinho, começa toda aquela fluência, né? A gente pode se dizer assim, do relacionamento com o outro. Então, para Freud, o desenvolvimento humano ele está ligado a esse desenvolvimento psicossexual. Ele vai dizer que as fases do desenvolvimento humano está ligado nas fases da sexualidade, né? Então, ele vai dizer que o desenvolvimento psicossexual está relacionado com o desenvolvimento humano. A gente viu na aula passada o Piaget, que já é voltado totalmente para a questão cognitivista, né? Que é um pouco retomada por Vygotsky, mas Piaget ele é muito mais incisivo nessa questão cognitiva da mente. Para Vygotsky, que ele é mais histórico-social, ele vai dizer que existe um ambiente, né? Que existe um meio e que existe essa interação. Por isso que ele fala da zona proximal, né? Desenvolvimento proximal, que é aquilo que é real, que a gente
aprende sem a ajuda de ninguém, e aquilo que a gente aprende com a ajuda do outro, né? E essa ajuda do outro, voltada para a educação, se dá, sobretudo, pela mediação do professor. Então, a gente viu algumas teorias de aprendizagem, né, ao longo dessa disciplina. Algumas a gente acabou entendendo melhor, né, trazendo, esmiuçando, né, e outras eu trago aqui para vocês que, se vocês quiserem se aprofundar, hoje a gente existe uma teoria humanista, né, e tem o autor Carl Rogers, tem as teorias das inteligências múltiplas, que são algo assim, digamos, mais voltado para essa questão do desenvolvimento da capacidade intelectual mesmo do ser humano. A gente viu a teoria cognitivista, mas não só Piaget, a gente tem outros também que vieram posterior ao Piaget, que também relacionam essa teoria cognitivista. Uma das primeiras que a gente viu ali com Vallon, né, enfim, que foi a do Bevorista, ou do comportamento humano, né, de Skinner e tal. Então, eu trago algumas teorias aqui para vocês, para quem quiser estar aí se aprofundando nos conhecimentos. Então, de maneira geral, a aula de hoje, então, ela trouxe essa visão da teoria do desenvolvimento humano, voltado para Vygotsky, nessa relação do ambiente, né, da mediação, do pensamento verbal, né, onde há a intersecção da linguagem e do pensamento, que daí se torna um pensamento verbal, dessa zona do desenvolvimento proximal e dessa mediação do professor de tornar aquilo que é real e potencial e, de fato, internalizar para o aluno. Mas a gente também viu essa visão do Freud, né, que para ele a teoria do desenvolvimento, que aquilo que a pessoa aprende, ela tem que estar ligada ao desenvolvimento psicossexual, né? E aí ele vai fazer isso pelas fases. Então, a gente teve duas teorias de desenvolvimento, mas as que mais a gente trabalha seria isso mesmo, o Piaget, o Vygotsky e o Freud, né? Que a gente busca entender e compreender aquilo que eles trazem de teoria do desenvolvimento humano do ser humano, cada uma com as suas percepções. Pessoal, agora eu vou abrir a dúvidas, perguntas ou alguma colocação em relação ao conteúdo da aula de hoje. Se alguém tiver alguma coisa para falar ou para comentar, sinta-se à vontade, tá? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, a professora não vai conseguir entender. Boa noite, prof. Boa noite, tudo bem? Ainda mais a sala cheia, assim, né? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, não dá certo mesmo. Pois é. Esses três autores que você citou, né? Igual a Piaget, isso. A gente, na educação, a gente vê esses autores aí corriqueiramente, né? Direto a gente está vendo esses aí. Mas, além disso, como você falou, tem outros autores, né? Porque eles são assim, menos, vamos falar assim, eles são menos citados nas literaturas ou não usa muito? As ideias dele não bate com esses três autores, como Vygotsky, como Piaget, eles não chegam próximo? Ou é porque são mais antigos? Não, eu diria que é porque, assim, Vygotsky, Freud e Piaget são os pais, digamos assim, eles que começaram com as teorias. Então, é aquilo que é o berço. E os demais, eles vêm lapidando, né? Ou fazendo outras experiências, né? Igual a gente viu o Skinner, por exemplo, né? Ele trouxe ali a caixinha com o rato ali, aquela situação do estímulo-resposta, né? Mas ele se baseou na teoria de alguém, né? Então, é isso. Outros teóricos que vêm, e aí, dependendo, por exemplo, da sua pesquisa ou da sua intenção de realizar ali uma análise, você vai optar por algum desses autores para estar se aprofundando. Mas a gente sempre acaba caindo naquilo que é a base, digamos assim, que é Vygotsky, Piaget e Freud, né? Por isso que todas as licenciaturas a gente tem são os pilares, digamos assim. E daí depois, se você quer aprofundar em algum outro conhecimento que de fato venha corroborar para a sua pesquisa ou para sua análise, daí você busca outros teóricos ou até outras teorias, né? Por exemplo, de inteligências múltiplas agora, que vem vindo aí buscando mais essa questão intelectual.
Porque, de fato, o conhecimento ele vai se aprimorando, né? A gente escreve uma tese sobre um assunto, uma dissertação, um próprio TCC, um artigo, né? Então, vem ali se lapidando. Mas a base é a base, né? Por exemplo, a linguística, para mim, né, que estudo na área da linguística, para mim é Saussure. Saussure viveu, sei lá quantos anos atrás, né? Daí tem um livro antigo, né, que fala sobre signos e tal. Ele é o pai da linguística. Então, quando você vai escrever uma tese, tipo assim, é obrigatório, você tem que citar o Sucy se a sua tese for na área da linguística, porque ele foi o pai, ele que disse que existe um significante, um significado, que existe uma palavra que é formada e daí dá um sentido para aquela palavra que você forma na sua mente, enfim. Então, seria isso, os pais para o estudo do desenvolvimento humano. Aí, cada um, claro, com a sua abordagem, né? Por isso que a gente traz essas abordagens para entender essas diferenças, né? E tentar trazer para a educação. Ah, sim, entendi. Já o Paulo Freire, ele já vem na linha de pesquisa dele já para os EJAs, para os EJAs, nessa área da alfabetização adulta, nessa área que são mais atuantes, o Paulo Freire, no caso, né? Exato. É porque o. Tá ligado, meu? Tá ligado. O Paulo Freire, ele é outro cara, né? Só que ele não é da área da psicologia, né? A disciplina Assim, aqui, né? Psicologia da aprendizagem. Então, a gente traz as pessoas voltadas para as teorias, né? Voltadas para a psicologia que contribuem para a educação. Geralmente, a gente estuda Paulo Freire em disciplinas mais voltadas para a didática, né? Não sei o que que vocês têm aqui enquanto didática, mas Paulo Freire, ele foi um filósofo e educador brasileiro. Inclusive, a gente até fala que ele é citado mais no exterior do que pelas próprias pessoas aqui do Brasil. Mas ele foi muito importante, as ideias dele são interessantes, as teorias dele, sobretudo voltado para a educação. Mas ele não é psicólogo, ele não traz a abordagem psicológica, né? Que para a disciplina nossa aqui é a abordagem psicológica, né? Que é a contribuição da psicologia para a educação. Por isso que a gente não traz ele. Mas vocês possivelmente, se não tiveram, vocês ainda vão ter um contato para entender melhor o método dele. Mas eu acho que vai ser uma disciplina ali da didática, voltado mais para essa questão de sala de aula mesmo. Porque ele mesmo, ele criou um método de alfabetização que é muito renomado, né, muito conhecido, tanto no Brasil quanto fora. Muitas vezes algumas pessoas também falam que ele é o patrono da educação brasileira, né? Alguns nomes que se dão também a esse método dele é a pedagogia crítica, né? Então, enfim, ele tem diversos renomes aí. Tem aquele livro que, se você já leu Paulo Freire, você deve saber, Pedagogia do Oprimido, né? Que é tipo assim, best-seller para entender o Paulo Freire. Então, é isso, né? Paulo Freire é muito importante, foi. E possivelmente, se vocês não viram ainda com algum professor, vocês vão ver, com certeza. certo, prof. Mas tudo bem. Eu gostei principalmente assim, eu estou vendo esse Vygotsky, né? E, minha nossa senhora, esse Piaget tá me dando trabalho aqui, algumas coisas aqui, mas tá bom. E agora, com essa sua abordagem, né? Aí abriu mais o leque, aí colocou eu para pensar mais ainda, para Jesus. Aí complicou, né? Olha, agora vai ficar melhor, né? Piada É, agora está complicando cada vez mais, mas tá tudo bem. desculpa. Mas, Tudo dá certo na caminhada. obrigado, prof, tá tudo ótimo. Para mim, dos três, assim, que é mais complicado, eu acho, para a gente conseguir trazer para a educação é o Freud, assim, né? Porque o Freud é muito específico, mais voltado para essa questão da sexualidade e tal. Então, eu acho que trazer para a educação é um pouco mais complicado para nós. Mas o Vygotsky e o Piaget eu acho mais fácil de dialogar, né? No sentido educacional com as nossas práticas diárias, enfim, a gente consegue mais trazer isso para dentro da sala de aula, né, de acordo com a nossa prática. Então, esse Freud, na minha licenciatura de biologia, né, quando estava estudando humanas, eu andei
esbarrando com esse cara aí, com esses livros aí, 2 livros desses cara aí, né. Aí depois, quando terminei a licenciatura, fui para o mestrado, aí continuei esbarrando com esse cara aí. É meio complicado, porque eu fiz a reprodução humana, né, aí teve que, ler esse cara aí meio forçadamente, né, mas foi bem. É porque ele é considerado o pai da psicanálise, né? Então é o sonho, o inconsciente, né? Ele é considerado o pai, né, da psicanálise. Você já imagina, tudo isso que digamos assim, inconsciente, né? Considerado algo que é para nós difícil, né? De compreender e de entender, ele buscou entender de acordo com os métodos e as suas complexidades, né? Certo, mas agora com a sua aula veio de novo esse cara aí, mas tudo bem. Não sai da sua vida mais. Até no sonho o cara tá na minha tá aí, Que brincadeira, horror, brincadeira. mas tá bom. Deixa o Freud descansar em paz, né? E nós Vai, também, né? pior. Ok. Pessoal, mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa sobre a plataforma? Algo que Nossa prova você. nossa prova é dia 14 mesmo, hein, prof? Olha, eu acredito que sim, porque os tutores estão organizando isso aí com vocês. Porque tá achando muito em cima? Não, tá, quer dizer, tá suave, né. Aí eu penso que fosse lá mais pra frente, e aí ia dar bom, né, porque aí eu vou sair de férias, ia dar bom, mas ainda tô trabalhando, mas tá bom ainda. É o jeito, né? Tá certo. Eu acredito que tem que cumprir esse calendário justamente pela questão que tem que encerrar esse ano, né? Então, por exemplo, tem que dar um prazo para a segunda chamada, quem não fez a primeira, tem que dar um prazo para ver quem vai ficar de PF, né? Então tem que acabar esse ano e vamos tentar acabar antes do Natal, né? Então, Aí tem que, sim, porque pode deixar para o ano que vem, vocês já esqueceram todo o conteúdo aí que o negócio não vai rolar mesmo. Então, aí não vai dar certo. Mas tá não. bom, essa data aí tá ótima, penso eu, mas tá bom. Então, aí na próxima aula a gente revisa todos os conteúdos, porque daí a gente faz uma revisão geral para já ajudar vocês na prova, tá bom? A gente faz uma revisão para auxiliá-los. Tudo Isso, bem? mas não vai judiar de nós na prova não, né? Não, não judia, não. Ai, ai, mas tá certo. Tranquilo. Mas eu penso assim que a gente, nesses 3 autores aí, são os pilares das questões que virá, né? Então, assim, tô rabiscando bastante coisinha aqui, buscando os seus PDFs, faz aula lá. Nossa, eu tô meio bravo comigo porque em uma atividade eu consegui uma nota razoável, queria outra nota maior e não consegui, não sei por quê, mas tá tudo certo, Não fique bravo com você. Tudo certo. mas tá Vão bom, sobreviver a essa disciplina, com certeza. com certeza. Obrigado, prof. Nada. Então, na próxima semana a gente faz uma revisão, tá? E aí vocês têm a prova marcada, então, para o dia 14. A prova são os conteúdos que a gente teve desde o início da disciplina. E aí vocês têm, então, o questionário 1 já disponível, né? Que foi lá da semana 2. Tem o questionário 2 na semana 4, o questionário 3 da semana 5 e agora o último questionário que é dessa semana 7, né? Então, quem não respondeu, responda os 4 questionários, que são 50% da sua nota, e a outra 50% é da prova presencial, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Se precisarem de mim lá pela plataforma, podem mandar mensagem, tá? Uma boa noite, um bom descanso para vocês, bons estudos e até a próxima. Obrigada. Certo, obrigado, Boa professora. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.